Da nossa evidência e lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa, sentindo-nos em tudo fortes e capazes, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você os Filhos de Francisco, podcast Quem tem Deus por Pai, Francisco por Paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, Filhos de Frank. Facebook também, Filhos de Frank. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a Doce Carangola. Ele que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, além de escritor de 2 livros. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas, educador há 30 anos, atualmente em home office na Freguesia do Ó, em São Paulo, capital. E direto do Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, professor, psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também compositor. Pois bem, gente, nós gravamos este episódio no dia 27 de março de 2021 e há um ano o Papa Francisco atravessou sozinho uma praça de São Pedro despida de gente. A imagem e as palavras de Francisco, a 27 de março de 2020, foram registradas como um momento marcante da primeira onda da pandemia da Covid-19. Era bem perto do início da primavera na Europa. Sozinho, passos medidos, parecia levar o mundo inteiro às costas naquele fim de tarde de 27 de março. Quem vai falar para nós sobre aquela homilia, aquela bênção histórica, é o diácono permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte, Paulo Simonetti, o Paulão da Lu, que é também compositor e intérprete da música católica. Vamos ouvir ele falando sobre aquela homilia. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, naquele dia ele meditou o Evangelho de Marcos, daquela turbulência que Jesus está dormindo na proa do barco e os discípulos ficam amedrontados com a turbulência e Jesus dormindo. Então ele começa a homilia dizendo ao entardecer. Está no versículo 4:35 e ele diz: assim começa o Evangelho que ouvimos. E ele fala desse entardecer que parece cair à noite. Escreve: apoderam-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Presente-se no ar, nota-se no gesto, dizem-se nos olhares, revemo-nos temerosos e perdidos. E aí ele diz: fomos surpreendidos, à semelhança dos discípulos, por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. E aí, meus irmãos, é interessante como que essa homilia foi densa, profunda de conteúdo, como o Papa foi muito claro, muito belo tudo que ele meditou nesse dia. Esse entardecer que parece cair à noite ainda está presente no nosso meio, né? Ainda estamos vivendo esse entardecer e cada vez mais estamos sendo surpreendidos com essas variantes que chegam e que mudam todo o cenário do nosso país e do mundo. E aí ele, na mesma dimensão do que os apóstolos estão vivendo, a turbulência furibunda, aquela força, né? E Jesus descansando lá na proa. Aí ele nos chama a responsabilidade de caminharmos juntos, de remarmos juntos, de buscarmos nos encorajar juntos. É interessante o comentário que ele faz, quando ele diz que Jesus, apesar da tempestade, estava na proa do barco, dormindo.
E segundo o que ele comenta, normalmente o barco começa a afundar pela proa. Jesus está então no lugar mais perigoso do barco. E o que Jesus faz? Dorme tranquilo, confiando inteiramente no Pai. Ele acorda, depois que os discípulos acordam e clamam, você não se importa com a gente, né? Ele acalma os ventos e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E a partir daí é que ele comenta praticamente todo o restante do texto. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É nesse sentido que nós temos que viver, nessa confiança em Deus. Uma confiança plena em tudo que Ele quer para nós, que Ele quer o melhor para nós. E ele termina com a primeira carta de São Pedro dizendo: mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Vivemos entre o medo e o perigo. O perigo está à nossa espreita. Mas, se formos bloqueados pelo medo, não faremos nada. Então, meus irmãos, confiemos em Deus. Que Deus possa nos dar força para vencermos nesse tempo todo o que estamos vivendo. Ele ainda complementou para nós. Olha, ele mandou isso por escrito para mim. Vi naquele episódio, a bênção Bertiob, um ato profético extremamente importante para nós cristãos católicos. Estamos vivendo um acontecimento inesperado e que o mundo não estava preparando para tão grande problema. Escancarou-se todas as fraquezas e fragilidades da nossa vida. E ainda não entendemos direito o que está acontecendo. A nossa vida, do ponto de vista material, vale muito pouco. Ele faz um exemplo muito interessante. O conteúdo do corpo humano é equivalente ao ferro que existe em um prego, ao açúcar em 2 torrões, à gordura que é em 7 sabonetes, ao fósforo que se acumula em 2.200 palitos e ao magnésio necessário em uma fotografia. Espiritualmente, porém, valemos mais que o universo inteiro. Citando Marcos 8, 36 e 37, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Que pode o homem dar em troca da sua alma? Continuou Paulão: a preocupação total é com a vida e com a nossa salvação, e esse foi o cuidado do Papa naquela bênção profética. Agora, se aprendemos com isso, eu não sei. Eu tenho aprendido muito, diz o Paulão. Devemos nos preocupar com os outros, não podemos correr o risco de um isolamento espiritual e um afastamento da vida da igreja. Fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina, disseram os discípulos de Emaús. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permanecer a noite não virá, citando o grupo Gencoso. Paulão, muito obrigado pela sua participação, que muito enriqueceu aqui o nosso episódio. Em breve, quem sabe, você vai estar conosco aqui para a gente conversar junto. Nesse episódio do podcast, em que nós estamos na Semana Santa, né, no lançamento dele, a gente quer meditar o significado da morte e ressurreição na perspectiva de tempos de pandemia no mundo e pandemicídio no Brasil. Gabriel e Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar com o Gabriel. Qual é a lembrança que você traz daquele dia, noite? Que impressão você tem depois de um ano sobre aquele evento? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Parece que foi ontem, né? Ao mesmo tempo parece que faz tanto tempo, né, que a gente viu aquela cena, que foi uma cena que muita gente, quem viu, falou que foi uma cena histórica, mas que ao mesmo tempo muita gente não se atentou, né? A mídia tradicional não deu muita bola para aquilo, mas ao mesmo tempo muita gente que nem é cristã, né, que não é católica, viu aquilo, acompanhou aquilo e se emocionou muito, né? E a gente fez 2 episódios citando esse momento do Papa Francisco, os episódios 2 e 3 do nosso podcast, lá no comecinho e no meados de 2020, e a gente falava sobre isso, sobre como isso marcou. A gente até conversou sobre o fato de um sinal que a gente percebeu, que depois daquilo os casos de Covid na Itália diminuíram bastante, né, foram decaindo exatamente após aquele dia daquela bênção, e a gente chamava muita atenção para a mensagem que o Papa Francisco passou, que fala, que foi essa mensagem que você citou, né, de Jesus acalmando a tempestade, e ao mesmo tempo fazendo paralelo com esse momento de pandemia,
e nos perguntando por que tem medo. E eu acho que dá uma reflexão bem interessante que a gente pode fazer ao longo desse episódio, agora 1 ano depois. O que dá medo na gente, do que ter medo diante desse momento tão terrível de pandemia que a gente está enfrentando, e como a gente pode ter alguma esperança em meio a isso tudo. É isso que fica na minha mente quando eu penso nesse episódio. Luiz Felipe Barbedo, então, e qual é a lembrança que você traz daquele dia? Que impressão que você tem 1 ano depois? Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos de Francisco, né, já que somos todos filhos de Francisco. Que tal considerar que os nossos ouvintes são os nossos irmãos, né? É verdade. Então, essa semana mesmo, né, eu tava lembrando daquele dia. Eu durante esse ano todo eu tava deixando essa foto como a minha foto de capa do Facebook. E aí, no final do ano, quando surgiu a vacinação, eu troquei a foto de capa, etc e tal. E aí esse ano, né, agora, né, nessas últimas semanas, quando a curva começou a subir rapidamente, né, de casos e mortes de novo, eu imediatamente lembrei daquela cena e fiquei com a sensação de que eu acho que a gente ainda não aprendeu o suficiente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente estava vivendo hoje algo que a gente não chegou a viver no ano passado, né? Porque os números que nós temos agora não chegam nem perto do que foi no ano passado. Aliás, na verdade, não é que não chegam nem perto, ultrapassaram e muito o que a gente viveu no ano passado. Ao mesmo tempo, eu vi muita gente, inclusive dentro das igrejas, sendo contra o lockdown, sendo contra os fechamentos, sendo contra o isolamento e adotando um comportamento altamente imprudente. E aí imediatamente eu me lembrei, né? E, cara, há 1 ano atrás, com um número muito inferior ao que nós temos hoje, a gente estava achando lindo e se emocionando e se orgulhando de ser católico ao ver o Papa, né, pregando para a Praça de São Pedro vazia, debaixo daquela chuva e tal, mas que, sinceramente, assim, sendo até um pouco pessimista, parece que a gente não aprendeu muita coisa, porque hoje a gente tem o triplo de mortos por dia que a Itália tinha naquela época, e o nosso comportamento parece que, assim, não precisava tá vazia a Praça de São Pedro, era só adotar os protocolos, deixar o distanciamento, etc, etc, etc. Então eu fiquei essa semana com um sentimento muito negativo, assim, muito desesperançoso da nossa população diante daquele momento, assim. Eu acho que a gente tem muito caminho pela frente. Polêmica, daqui a pouco a gente vai comentar exatamente sobre um ponto aí. Olha, o Papa Francisco, naquela noite memorável, era noite na Itália, tarde no Brasil, ele começou falando sobre o isolamento social que tinha tomado o planeta naquele momento, né? E hoje nós temos 3 realidades diferentes pelo mundo. A gente tem países onde a pandemia praticamente já acabou: China, Nova Zelândia, Austrália. A Austrália está tendo já eventos com 50 mil pessoas presentes. Nós temos países que estão o segundo grupo são países que estão em vacinação e com restrição menor ou maior. Tem países que estão em vacinação e tem lockdown. O caso de Chile, Argentina, Estados Unidos e Europa em geral. Inglaterra importante lembrar, quando a gente fala de lockdown, que esses lockdowns que são lockdown mesmo, né? Em outros países, primeiro são lockdowns de verdade, né? Você não pode nem sair da rua, e eles são intermitentes, né? Tipo, fecha 2 semanas. Sim. E depois abre gradualmente, né? Mas isso vai ficar claro quando eu falar do terceiro grupo, né? Que a gente tem os países onde a pandemia já passou, tem os países que estão em vacinação e com restrição menor ou até em lockdown, e tem o Brasil, né? Então são 3 grupos que tem no mundo hoje. O Brasil, onde a vacinação vai muito lenta e abre, fecha alguma coisa, não fecha direito. O problema com exceção de Araraquara, que fechou mesmo, que fez lockdown completo, tudo fechado, e a contaminação despencou, sendo que não está tendo mais morte lá, os casos caíram bastante. Sim, Luiz?
Não, o que eu ia falar é isso, que o nosso problema é que a gente faz a coisa pela metade, né? Sim. Aí aquela sensação de antibiótico, sabe? Quando você toma antibiótico, passou o sintoma, você para de tomar antibiótico. Aí depois quando volta pior, né? Então o que a gente tá fazendo é isso. Como não faz, né, inteiro, né? Não segue o protocolo completo, a coisa nem resolve e fica com o pior dos dois lados, sabe? Sim. Não resolve o problema e ainda causa o prejuízo. Após escrever aquele momento do isolamento social, que eu diria até o Papa fez com muita poesia, ele trouxe à reflexão o texto que o diácono Paulão falou para nós agora há pouco, né, sobre a tempestade acalmada. Até que em determinado momento ele chegou num dos pontos principais da sua mensagem que a gente vai ouvir agora. A tempestade smaschera a nossa vulnerabilidade. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a tempesta é caduto il trucco di quegli stereotipi. Com a tempestade caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou descoberto uma vez mais aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Bom, Gabriel, depois de um ano, a gente volta a se perguntar, caíram as máscaras? Quais? E aí eu vou puxar essa pergunta para você. Quais as máscaras que caíram que mais te chamaram a atenção? Por exemplo, eu vou citar que caiu as máscaras dos médicos brasileiros que são curandeiros. Nós temos médicos sérios e nós temos médicos curandeiros. Caiu a máscara desses médicos. Será que caiu as máscaras? Qual foi que mais chamou a atenção? Os cristãos que cultuam a morte, né? Uma coisa estranha isso, né? Semana Santa, a gente deveria estar celebrando a vida e a gente vê cristãos que cultuam a morte. Ou será que foi a máscara dos políticos que nós temos aí um presidente negacionista, uma elite negacionista e a maioria dos políticos frouxos, que não tem coragem de... né? Então dessas máscaras que caíram, será que a gente pode dizer que teve alguma surpresa também? Ou será que a gente é que se iludia achando que esse povo reagiria diferente? O que você me fala aí? Pois é, Luiz, eu acho que todos esses 3 exemplos que você citou me surpreenderam, de verdade. Assim, não que a gente achar que... não que fosse uma ingenuidade muito grande, né, pensar que ia ser tudo as mil maravilhas, mas eu particularmente não achava que ia ser tão forte assim, que o negacionismo ia chegar num ponto tão surreal, tão inacreditável, né? Dos médicos, né, que se deixaram claro, vamos esclarecer, boa parte dos médicos, não todos, claro, mas a gente não tem estatística, né? A gente não tem estatística. Porque a gente tem médico aí herói que está lutando contra a pandemia. Claro, mas tem os negacionistas. Talvez seja a maioria, claro. Mas os negacionistas, eles têm até uma passação de pano boa do CRM. O CRM está quase incentivando os médicos negacionistas que faz o tratamento precoce, né, que é um tratamento que o mundo todo abandonou, ninguém mais faz isso. E o Brasil faz, e o Brasil está no pior cenário da pandemia em comparação com outros países, mas essas pessoas e esses médicos continuam acreditando que isso vai dar certo. É inacreditável a que ponto chegamos, sabe? A gente sempre usou cloroquina demais, sempre usou todos esses remédios e continua usando, todo mundo toma e estamos cavando cada vez mais fundo no buraco e ninguém se dá conta de que isso não funciona. Não só não funciona, como pode piorar a situação, né? Aliás, essa semana saiu uma pesquisa sobre pessoas que estão na fila do transplante de fígado por causa de excesso de ivermectina. E detalhe, exatamente hoje, dia 27 de março, quando gravamos esse episódio, no programa da Rede Globo de Casa, pela manhã, uma pessoa deu um depoimento dizendo que o médico receitou ivermectina por 6 meses. 6 meses. O que provavelmente levaria a pessoa à morte.
Eu só abri o parênteses, pode continuar. Sim, claro. E as máscaras aí? As máscaras ninguém tá usando, né? As máscaras literais, né? Usam no queixo. Exatamente, no queixo, né? Tira a máscara para falar, né? Ou seja, não adianta porcaria nenhuma que quando você fala que você mais espalha saliva, né? Na igreja às vezes tira a máscara para cantar, tira a máscara para fazer homilia, enfim. Aquela coisa bonita que a gente vê. Dos cristãos também, eu confesso que me surpreendi bastante. Por isso de cristãos que cultuam a morte, no sentido do negacionismo mesmo, e a gente vê que o discurso negacionista muitas vezes é um discurso que é claramente eugênico, como a gente falava, um discurso de você querer, de você não se importar com a morte do outro. Você acha, não, fulano é mais fraco, tem que morrer mesmo, fulano já tá velhinho, fulano tem problema de saúde, fulano não tem histórico de atleta, né? E às vezes precisa morrer uma parcela da população para purificar todo mundo mesmo, e os mais fortes vão em frente. E é claro que os cristãos não vão verbalizar isso, mas se a gente apertar e for vendo, a gente percebe que muitas pessoas não se importam muito com isso, e por isso continuam lotando às vezes templos, continuam fazendo pressão para as atividades presenciais voltarem, achando que eles não se contaminam, mesmo que as estatísticas mostrem o contrário, mesmo que eles vejam o pastor, o padre e todo mundo da igreja se contaminando, eles não se dão conta disso. É claro que há casos e casos, há situações em que o cuidado é muito mais bem tomado, né, de distanciamento, a gente vê, mas nesse momento agora muitos locais estão proibindo realmente qualquer manifestação presencial por conta do nível a que chegamos, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente vê que a intenção das pessoas muitas vezes simplesmente tem um alento, elas veem na religião um alento espiritual que acaba sendo individualista, né? Eu quero ir lá porque eu preciso comungar, eu quero ir lá porque eu preciso me sentir bem, e é claro que isso tudo é muito importante, Deus dá isso pra gente, mas é aquela coisa, não tem como a gente querer amar a Deus sem amar o irmão que está do nosso lado. Nesse momento agora o que a gente precisa fazer é cuidar de todo mundo, né? Essa é a nossa forma de amar quem está ao nosso redor. Não, e o discurso religioso, ele acaba muitas vezes sacramentando e ai, me fugiu a palavra. E sendo legitimando, obrigado. Legitimando uma série de comportamentos que assim, se você olhar com mais calma, são absurdos. Então, essa semana eu fiz uma postagem falando sobre essa questão das aglomerações em igrejas, né? E uma pessoa comentou falando, não, mas ser cristão é ser louco, é ser fora dos padrões, é ser incompreendido, etc e tal. Eu falei, gente, romantizaram e cristianizaram a negligência com a vida alheia, assim. Então é muito fácil você conseguir criar um discurso super cristão e super bíblico para justificar qualquer tipo de atrocidade. É lógico que assim, né, aglomerar nas igrejas, não usar máscara, não estou colocando no mesmo patamar, por exemplo, de exterminar milhões de judeus, por exemplo. Mas também é uma espécie de cristianização e romantização de um comportamento antivida, né, de um comportamento negligente, de um comportamento que não considera a vida do outro como bem máximo, né? Então não me importa se eu estou arriscando a vida do outro, importa que eu estou vivendo a minha fé. Então a gente, pronto, você colocando a coisa nesse plano, nesse patamar, então você pode justificar qualquer coisa. Eu tô aqui assustado com o que vocês estão falando. Esse assunto estava lá na frente na minha pauta aqui, mas eu vou até puxar para agora. Eu vou dizer para vocês, eu tenho duas referências de igreja católica hoje no meu dia a dia, né? Tem o santuário que o Padre Marcelo celebra, né, Mãe de Deus, e a paróquia de Montanha que eu acompanho virtualmente hoje. Eu vejo uma seriedade tão grande nesse aspecto, né? O santuário aqui na Diocese de Santo Amaro, né, onde o Padre Marcelo celebra, ele não é o reitor do seminário, né? Esqueci o nome do reitor agora. Tem uma postura tão correta,
coerente, tão preocupada. Não é uma coisa da boca para fora, é um lugar realmente seguro e está fechado. E não houve em nenhum momento, nenhum comentário, nenhuma crítica ao fechamento. Nem de longe, eu ficava atento quanto a isso. Parece que vocês estão vendo coisas que, felizmente, eu não estou vendo. Não estou dizendo que vocês, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quer dizer, estão falando de realidades diferentes. Graças a Deus, a Diocese de São Mateus, onde Montanha pertence, o arcebispo imediatamente fechou, Dom Paulo, ele fechou imediatamente as missas quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, agora nessa segunda onda, ou nessa crista que a segunda onda tomou, né? Inclusive orientando. Então, assim, eu fico chateado, triste de ouvir o que vocês estão comentando, de estar vendo situações como essa, porque eu não estou vendo. Entendeu? Luiz, sim. Pra você ter uma ideia, uma das últimas vezes que eu fui cantar na missa, na época ainda estava aberto, né? O técnico de som chegou para mim e falou assim: olha, tira sua máscara para cantar, porque o seu microfone tá baixo, não tá dando para ouvir. Não, mas tudo bem. Aí o que que eu fiz? Abaixei o som do meu violão e pedi para quem tava tocando abaixar o som dos instrumentos para a voz se sobressair. Você vê o nível, né? Que tá. Sim, pode falar. Mas aí são coisas distintas. Eu queria até colocar esse tema aqui, que esse tema eu acho muito importante para o nosso episódio de hoje. O grau de alienação de algumas pessoas, com certeza eu vou encontrar lá na paróquia de Montanha ou no santuário aqui, pessoas que possam pensar uma loucura dessa, ok? Mas eu digo o seguinte, eu penso enquanto comportamento oficial. Sim. Eu entendi essa questão. É porque, de fato, o que acontece? Eu tô vendo uma certa... porque... É aquela história, né? Como tudo está muito polarizado e todo mundo é muito certo das suas convicções, então vai muito do bispo, né? Então tem bispos que são conscientes, tem bispos que são negacionistas. E aí cada bispo impõe a sua visão, né? A sua visão de mundo para a sua diocese. Não, e tem a questão também que nem toda paróquia obedece à diocese. A gente vê isso. No interior isso é muito forte. Né? Porque a diocese fica na cidade distante, então você tem o oficial uma coisa, né? Bonitinho, aquela coisa, sai a notícia, não seguindo todos os protocolos, mas você vai ver na prática as coisas são diferentes, né? E mesmo assim, eu vi um vídeo do padre que eu recebi, um padre famoso, né, desses midiáticos assim, que recebeu um vídeo dele no WhatsApp falando que era perseguição religiosa, que queriam fazer muita resistência às igrejas, fechar as igrejas. Sim, estão colocando a coisa nesse nível, nessa discussão. Assim, vários bispos também estão falando sobre isso, que é perseguição religiosa, etc e tal. Tá, mas vejam bem, isso vai literalmente de encontro à postura oficial da CNBB no Brasil. Sim, mas não é disso que eu tô dizendo. Sim, ok. Não, eu sei. Eu sei disso, Gabriel. Não tô discordando do que você está falando. Eu estou acrescentando mais. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, e eu acho que houve, em termos de igreja oficial da CNBB, um alinhamento, e essa presidência da CNBB está muito forte nesse sentido, um alinhamento muito forte ao Papa Francisco. Agora quero fazer duas observações. Primeiro, os bispos bolsonaristas não aceitaram a campanha da fraternidade. Desculpa falar, né? Bispo bolsonarista, mas a verdade é essa. Não aceitaram a campanha da fraternidade. O outro lá falou que era coisa de esquerdista, que o comunismo vai tomar o mundo. Entendeu? Então, esse grupo que está aí, eu acho até que é bom que isso venha à tona, porque, como diz a palavra de Deus, sabe? Isso tem que vir à luz, para que se torne luz. Primeiro ponto. Segundo ponto. O padre famoso também tem isso, mas eu ia fazer um comentário. Que a gente recebeu durante essa pandemia vários vídeos, né, de lives, né, no YouTube, de missa, de padre falando loucura. Mas padre falando loucura num domingo no Brasil sempre teve, só que não era transmitido pela internet, né? Então, assim, eu não acho que piorou. Eu já ouvi loucuras de padres.
Porque mas é normal, você tem aí 13 mil padres, você vai ter coisa acontecendo. Luiz, mas é justamente isso, que é justamente esse debate que levantou a nossa questão. Por quê? Porque o que a gente estava falando não é sobre a Urbi et Orbi, né? Não é sobre a bênção do Papa Francisco. Então, a grande questão que eu acho que ilustra o que a gente está falando aqui é justamente essa discrepância que a gente está vendo entre a igreja oficial e a igreja real. A igreja oficial, né, você vai dizer Vaticano, Santa Sé, até a CNBB mesmo, que apesar de não ser um órgão hierárquico, mais consultivo, está alinhado ao Papa Francisco, está alinhado ao Vaticano, isso é a igreja oficial. A igreja real funciona de outra forma. Tá, mas eu também fiz questão de dizer, Luiz, eu concordo, veja bem, eu quero deixar claro, eu não estou discordando do que vocês estão falando. Eu estou dizendo que eu tenho visto também a realidade. Quando você fala igreja real, você tem igrejas reais. Você tem realidades. Desculpa, melhor, exato. Entendeu? Assim, então, quando sejamos mais precisos. Porque eu fico pensando, até numa pessoa que ouve um trecho do episódio. Eu acho que existem, o que nós estamos constatando, já que isso é uma equipe multiestadual, né? Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo, nós somos o Sudeste aqui, né? Nós constatamos realidades diferentes em que eu estou dizendo que felizmente eu vi posturas muito positivas e vocês viram posturas negativas. Mas Gabriel, volta você que você ainda não terminou a sua fala, pode falar. Sim, o que eu estava dizendo, né? Hora alguma eu quis colocar a igreja, né? A sua pergunta foi em relação aos cristãos. Então a minha percepção, o que eu quis dizer, assim, o que me surpreendi foi em relação aos cristãos em geral, né? E o que eu vi ao meu redor, tanto presencialmente quanto em muitos lugares, assim, que a gente vê pelas redes sociais, né? É que o fato da pessoa ser cristã não parece que fez tanta diferença assim em relação ao cuidado dela, à seriedade da pandemia. A igreja oficial, com certeza, você pode tirar aí a CNBB, a maioria dos bispos, dos padres, tem uma postura bacana em relação a isso. Agora o povo não parece realmente que entendeu a mensagem do cristianismo e muito menos a mensagem do Papa, né, que a gente vai falar e que o Barbeiro disse também em relação a isso, né, que a diferença entre a igreja e a instituição e o povo da igreja, né. Então isso que me causou essa surpresa. E por fim, dos políticos, por incrível que pareça, os políticos, por mais que a gente... eu nunca fui de confiar em político, né? Mas eu achava, no mínimo, e a gente já conversou sobre isso aqui também, eu esperava que no mínimo, mesmo que não fosse por índole, por vontade de fazer o bem, por assim dizer, que eles fossem tomar algumas atitudes mais corajosas em prol de interesses políticos mesmo, né? Como a gente vê alguns fazendo aí. A gente vê alguns políticos que peitaram tudo e tiveram a coragem de fazer o que era preciso ser feito, e que a gente sabe que foi interesse político, mas enfim, ok, melhor para todo mundo, né? Mas mesmo assim eu não esperava que chegasse a esse ponto em que muitos foram ou negacionistas ou frouxos mesmo, né? Às vezes a gente vê que a pessoa acredita ter algumas atitudes corretas, mas depois volta atrás por medo, por pressão. Então, assim, a minha sensação é que a gente vive numa sociedade maluca, uma sociedade que ainda tem muito a aprender no nosso país, muito a evoluir nesse ponto de cidadania, de pensamento coletivo, né? E que talvez a gente precise passar por isso, seja a única forma de a gente chegar a algum lugar e a gente aprender com isso tudo e, quem sabe, conseguir ter uma outra visão, né? Então, foi uma certa surpresa que a gente teve, que eu tive com isso tudo, mas que precisava vir à tona. Foram as máscaras que caíram para tirar um pouco da nossa ingenuidade, separar um pouco o joio do trigo, para a gente ver como vai ser daqui para frente em relação a isso, né? Inclusive na live, na última live que nós realizamos, eu comentava sobre isso, né? Também sobre essa questão que de repente essa aí é a nossa, como os japoneses passaram pela guerra, como a Europa passou por guerra fratricida, Estados Unidos com a guerra civil, de repente isso aí é a nossa oportunidade de amadurecer, né? Mas, ô Luiz, falando em amadurecer, né? Você escreveu esses dias no Twitter que a gente parece estar vivendo como no filme Feitiço do Tempo, né? O Eterno Dia da Marmota, né?
Passa ano, nós estamos falando de cloroquina, estamos ouvindo falar de cloroquina, tem empresário lutando para abrir o comércio em vez de pedir auxílio ao governo, o presidente critica o isolamento social, o povo anda de máscara no queixo. Será que a gente vai ter que rodar 40 anos nesse deserto aí, como Moisés e o povo hebreu rumo à Terra Prometida, já que nós estamos na Semana Santa? Será que vai ser isso? Nós vamos ter que rodar 40 anos para chegar em algum lugar? Não, foi muito curioso porque eu tive essa percepção agora, exatamente um ano depois que o país começou a adotar as medidas, né, de combate à pandemia. O fechamento, né, geral se deu a partir, eu acho que foi 17 de março, se eu não me engano. Não, 15 de março. E mais ou menos nesse dia, né, 15 de março, eu percebi os discursos, até porque as redes sociais costumam lembrar a gente do que foi feito há um ano atrás, né, e as coisas que estavam sendo ditas poderiam ser ditas hoje exatamente da mesma forma e estavam acontecendo exatamente as mesmas coisas. E aí eu fiquei, cara, parece que eu vivi um ano da marmota, porque a gente está começando o ano exatamente do mesmo jeito que a gente estava, do mesmo pé, do mesmo ponto que a gente estava um ano atrás. E eu me lembro que logo no início do isolamento, né, do isolamento que foi, não vou nem chamar de lockdown, porque a gente não fez lockdown, né, que a gente decretou o isolamento social, distanciamento, etc e tal. Eu me lembro que alguém escreveu no Twitter, eu queria achar esse tweet, eu passei quase um ano procurando esse tweet e nunca achei, falando que esse isolamento ele tinha um prazo de validade, porque as pessoas com o tempo iam desenvolver uma resistência a esse comportamento e iam começar a arrumar formas de burlar esse isolamento. E a gente conhece o ser humano, né, Gabriel? A gente que estudou um pouquinho da mente humana, a gente sabe como é fácil o ser humano criar racionalizações para justificar o que quer fazer, né? O ser humano e, sobretudo, o ser humano brasileiro. o ser humano brasileiro. Não, o ser humano, né, por si só, já tem essa habilidade inata, genética, né? O ser humano brasileiro, ele é treinado. Exatamente. Ele tem essa habilidade hiperdesenvolvida. Então a gente racionaliza e consegue justificar racionalmente qualquer coisa. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro que a pessoa falou, tava dando um prazo de 2 meses pra... Ele deu falar, daqui a 2 meses ninguém vai estar querendo saber mais nada do isolamento social. Né? E a gente tá aí há 1 ano. E de fato, não lembro se foi exatamente há 2 meses, mas eu me lembro quando chegou no meados do ano, as pessoas já estavam, né, já não estavam encarando mais da mesma forma. Lá para julho, agosto, as coisas já não estavam mais com a mesma seriedade que estavam em março e abril. Mas eu ia falar outra coisa em relação a isso. Do ano da marmota, esqueci. Sim, foi essa questão do prazo de validade sim, e a curva, né? E outra coisa também que falaram, e de fato foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei a colocar isso na época também, que o problema do isolamento é que quanto mais ele funciona, mais ele parece desnecessário. Porque a gente isola, né? Sim. E aí começa a dar resultados, e aí a curva de fato baixa, as pessoas acham, tá vendo? A gente ficou em casa à toa, né? A coisa não piorou. Então, o que ele está vivendo agora, de fato, é isso, assim, ó. Se vocês não tivessem feito o que fizeram no passado, a gente estaria exatamente no pé que está hoje, com essa curva, né, subindo assustadoramente, quase, né, vertical. E aí a gente precisa lembrar que em vez de Moisés a gente tem outra pessoa à frente do povo, né? Então fica até difícil de imaginar que a gente vai chegar em alguma terra prometida nesse pé. Não, mas aí vai morrer a geração inteira, né? Mas o Moisés, no caso lá morreu a geração inteira, mesmo Moisés levando para o lado certo, né? Agora no nosso caso a gente não está indo, a gente está indo para o outro lado. E aí é muito difícil. Tá rodando, né? A gente tá rodando no deserto. Eu levanto a teoria aqui, que eu não cabe o debate, mas é uma hipótese, né, vamos dizer assim, de que a gente considerou a questão da cultura brasileira, etc. Mas a falta de liderança nessa pandemia, ou melhor dizendo, a liderança negativa nessa pandemia jamais vai nos permitir imaginar o que teria acontecido. Porque, por exemplo, como é que a Araraquara agora faz lockdown? Ficou todo mundo quieto dentro de casa. Foi lockdown mesmo.
Quer dizer, porque o prefeito falou, nós vamos fazer lockdown. O prefeito mudou, né? É o mesmo prefeito ou mudou nas Não, últimas mudou eleições? mudou o prefeito. Ah, tá, Mudou pois o é. prefeito. Bom, vamos em diante, vamos ouvir mais um trecho do Papa Francisco naquela tarde, noite inesquecível de 27 de março de 2020. Que tu ami più di Nesse noi, nosso mundo, siamo andati que tu avanti amas a mais tutta do que nós, velocità, avançamos a toda velocidade, e capaci di sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Ci siamo lasciati assorbire Da nossa dalle avidez e lucro, deixamos-nos forze absorver dalla fretta. pelas coisas e Non ci siamo transtornar pela fermati pressa. davanti ai tuoi Não richiami. nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Non abbiamo ascoltato Não ouvimos il grido dei o poveri, grito dos del pobres nostro pianeta e do nosso planeta, gravemente malato. gravemente enfermo. Abbiamo proseguito imperterriti, Avançamos destemidos, pensando di rimanere sempre pensando que sani continuaríamos in un sempre mondo saudáveis num mundo doente. malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploramo. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te. Acorda, Senhor. Perché avete paura? Gabriel, o Papa parece nos mostrar aqui que essa pandemia foi um chamado maior à conversão, né, do que as guerras, do que toda a loucura desse mundo doente, né, como ele diz, o nosso planeta gravemente enfermo, né? Então, parece que a terra de Santa Cruz tem muito a se converter. Eu até me lembro de algumas figuras terríveis que despontaram nessa pandemia e que talvez tenham representado o que de pior, né, aconteceu por aqui. Por exemplo, ele não é jornalista, é o comentarista Caio Coppola, por exemplo. Aliás, o nome dele não é Coppola, é pseudônimo, e isso é uma coisa que a gente deveria atentar, né? Essas figuras jovens que usam pseudônimo têm seus motivos. Ele ironizou a Covid dizendo que matava menos do que as pessoas engasgadas. O Átila ontem, o biólogo Átila Amarino ontem mostrou que ontem, dia 26 de março de 2021, morreram mais pessoas de Covid do que as pessoas que morreram engasgadas em 2019. Veja bem, ontem, um dia, morreu mais gente de Covid do que as que morreram engasgadas em 2019. Eu acho que o Átila que estava engasgado com o Caio para esperar, para mostrar essa estatística sobre ele. O dono da hamburgueria Madeiro, Júnior Dusk, ele disse que era um absurdo o lockdown, isso ele falou em março do ano passado, que as consequências econômicas serão muito maiores, que vão morrer 300 mil pessoas no futuro de fome do que de Covid, né? Ele acertou o número, né? Pelo Errou contrário, a causa. Errou a causa, né? Ele diz, não, a gente sabe que vamos chorar por essas pessoas que vão morrer, vamos isolar os idosos, né? As pessoas que têm algum problema de saúde, mas não podemos por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Quer dizer, está morrendo por dia, praticamente, quase, o número de pessoas que ele disse que ia morrer, né? O Roberto Justus, né? Ele deveria ser demitido, né? Agora, ele disse que as mortes seriam irrisórias, só de alguns milhares de velhinhos, né? Ele tinha que ser demitido. Sem contar o Osmar Terra, e agora tem também os empresários mineiros que furaram a fila da vacinação essa semana. Ô Gabriel, eu fiz a longa introdução para te perguntar o seguinte, será que a terra de Santa Cruz já se converteu ou tem muito mais ainda a se converter com esses exemplos que eu trouxe aqui? Zé, continuando o que a gente estava falando, né? Aliás, sobre essa questão das cultos, das missas, né, presenciais, é interessante as pessoas voltarem lá e ouvir o nosso primeiro episódio que a gente fala sobre isso, né? Que agora que a gente está voltando a ter restrições em alguns locais com cerimônias presenciais, é interessante a gente refletir um pouco sobre o significado disso, sobre o que pode significar para a gente, né? Passar mais uma Páscoa em casa, né? Assistindo pela televisão, pela internet. E como isso não necessariamente quer dizer que a gente deve diminuir a nossa espiritualidade. Mas como encarar isso tudo, né? Como ver essa conversão necessária nesse momento? Eu acho que isso vem exatamente para questionar que tipo de conversão nós temos, que tipo de religiosidade nós temos, qual a nossa verdadeira espiritualidade enquanto maior país católico do mundo, né? E refletindo sobre esse discurso do Papa,
a gente percebe o quanto que a gente ainda tem uma fé ingênua às vezes, né? E mesmo quem não tenha, mas eu acho que enquanto ela ainda tem tanto a amadurecer. Jesus, na verdade, a gente tem muito essa figura do Jesus que vem para curar, Jesus que vem para melhorar a nossa vida, livrar a gente do sofrimento. E na verdade Jesus não veio para curar a gente, Jesus veio para salvar, são duas coisas diferentes. Né? Curas ele fez relativamente poucas em relação ao que ele poderia fazer. Né? O próprio Evangelho de João cita apenas 7 sinais que ele deu. E todo sinal aponta para algum lugar, todo sinal aponta para alguma mensagem que ele queria passar com aquilo. Né? E o que ele queria, na verdade, era algo muito mais profundo da gente. Então essa mensagem do Papa, essa reflexão sobre todo esse mar revolto, sobre Jesus que falava por que tem medo, né? E a gente olhar ao nosso redor e ver como as pessoas são insensíveis, como as pessoas não pensam nos outros. Né? Essa é a grande conversão que a gente precisa. Não adianta nada a gente, né, ser o maior país católico do mundo, não adianta nada a gente ter uma devoção muito grande, né, a gente ter nossas orações, nossas cerimônias, nossas novenas, e tudo que a gente faz, se a gente não segue aquilo que Jesus colocou pra gente, da nossa percepção em relação ao outro, sobre quem precisa mais, e principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais necessitados, e que às vezes a gente ignora ou às vezes a gente odeia também. Então eu acho que essa grande conversão que a gente precisa, a começar por aqueles que às vezes mais levantam a bandeira do cristianismo, mais se dizem cristãos. Esse ano que passou, eu confesso que eu peguei assim, se eu já tinha um pé atrás, agora eu tenho muitos pés atrás com a pessoa que levanta muito a bandeira do cristianismo. Pessoa que coloca assim, sei lá, na biografia dela nas redes sociais, primeira coisa, eu sou cristão, eu sou tal. Opa, peraí. Porque é claro que muita gente faz isso uma boa intenção. Mas o que eu vejo de pessoas que fazem isso porque virou moda, virou cool agora você se dizer cristão, né? E também virou uma espécie de demarcação ideológica. Sim, com certeza. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo em que você detecta o cristianismo de uma pessoa muito mais pelas atitudes do que pelas palavras. Esse tempo chegou, né? E essa está sendo a minha forma de verificação das conversões agora, neste momento. E às vezes o que eu tenho visto, né, é que a gente... E aí eu tô me incluindo também, né, porque durante muito tempo eu também vivi isso, e hoje eu tô refletindo muito sobre essa questão, especialmente sobre a questão de estar em casa, que a gente, durante muito tempo, a gente viveu a fé resumida em ir à igreja e pouco em sair da igreja. Então a gente é o cristão que vai à igreja, e que acha, e que muitas vezes se sente espiritualmente satisfeito por cumprir as suas obrigações religiosas. Eu vou à missa todo domingo, eu participo da pastoral X, eu faço o trabalho Y, e isso é o que me faz ser igreja, né? E aí, quando a gente lida com a restrição física, onde a gente tem que, né, precisa por uma questão sanitária, não poder ir à igreja, cara, isso embaralha a cabeça das pessoas, né? O que significa ser igreja se eu não estou na igreja? E eu vejo que muita gente não sabe lidar com isso mesmo, né? E acaba muitas vezes forçando essa questão da presença. Por quê? Porque só tem aquilo, só sabe aquilo, não consegue entender de outra forma, né? Mas tem a Eucaristia, beleza. Quantas paróquias criaram uma estrutura de distribuição, né, de ministração eucarística em casa? Né, equipes eucarísticas que pudessem visitar, principalmente pessoas, né, com mais debilidades, etc. e tal. Foi desenvolvido isso? Foi pensado nisso? Então talvez o problema seja só esse, né? Então é muito aquela necessidade de, assim, é uma inércia, sabe? Uma necessidade de se manter como sempre foi feito, porque se for diferente não é completo, não tá certo. E aí eu fico pensando
passando em lugares onde a igreja, por exemplo, é perseguida, né? Em China, lugares do Oriente Médio e tal, onde ser igreja significa muitas vezes você ler um pedaço da Bíblia que apareceu na sua mão, e aquilo é o que você tem de tábua de salvação, né? Então essa pessoa não está sendo cristã o suficiente, né? Porque não está comungando numa âmbola de metal como determina a liturgia. Eu me lembro que na época, na época da JMJ, tinha um pessoal achando um absurdo que a comunhão eucarística em alguns lugares estivesse sendo distribuída em copos plásticos ou em recipientes plásticos, porque não tinha âmbulo suficiente para aquela multidão toda. Eu falei, gente, eu acho que essa pessoa não entendeu muito bem o que é a Eucaristia, assim. Pode parecer meio arrogante falar isso, mas desculpa se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas tudo bem, existe uma questão do respeito ao sagrado, né? E, é claro, eu não estou pregando aqui que a gente deve distribuir comunhão de qualquer jeito, mas eram 6 milhões de pessoas, não tinha âmbula para todo mundo, então você não dá a comunhão porque não pode ser distribuído de outra forma. Fechando parênteses, então a impressão que eu tenho é que essa visão que a gente tem da igreja acaba aparecendo em situações limítrofes, como essa que a gente está vivendo agora, né? Então, se a gente não for igreja daquele jeito que a gente sempre foi, a gente não é igreja o suficiente? Vocês responderam a minha pergunta aí, a pergunta que eu fiz para o Gabriel, né? Quando eu perguntei quando o Papa disse que essa pandemia era uma oportunidade de conversão, né? Eu acho que ficou muito claro. E quero só acrescentar numa coisa, que é o fato de que as lideranças econômicas desse país demonstraram que eles são fiéis a Deus dinheiro, é claro, né? Ao mamon, né? Eles são fiéis ao dinheiro, porque a grande mobilização da elite brasileira se deu tem 4, 5 dias atrás, em que fizeram um documento contra o governo sem citar o nome do presidente. Isso é uma coisa muito interessante, porque está faltando UTI para os ricos, porque os hospitais dos ricos foram os primeiros a lotarem, aliás, né? As unidades privadas foram as primeiras que se esgotaram, e eles viram que, de fato, o Papa estava certo quando ele disse que ou nos salvamos todos juntos ou não nos salvaremos, né? Que foi um discurso do Papa. Falando no Papa, vamos ouvir mais um trecho aqui, e que eu vou fazer uma pergunta para você, Luiz. Vamos aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reimpostare. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagiram oferecendo a própria vida. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Luiz, por um lado, né, a gente viu o Papa falando da conversão, mas por outro também ele já, logo a seguida, esse trecho é logo depois daquele que nós ouvimos há pouco, ele fala de pessoas que deram testemunho, né, no meio dessa pandemia. E eu gostaria de perguntar, né, quem que a gente pode destacar que deu testemunho nessa pandemia? Que grupos de pessoas, né, alguns que de repente não ficam nem tão visíveis. Eu, por exemplo, percebi que o auxílio emergencial, que foi uma luta política
foi muito importante no ano passado. Nós tivemos e estamos tendo agora várias mobilizações comunitárias. Os professores e as professoras, né, que tivemos que nos reinventar durante a pandemia, além, óbvio, de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. Mas quem que você gostaria de destacar que deu testemunho esse ano diante dessa pandemia? Teve uma coisa que aconteceu no ano passado e que depois acabou meio morrendo, não sei se continuou acontecendo, as pessoas só não falaram, e que foi muito marcante. Eu me lembro que começaram a surgir pessoas se movimentando para fazer as compras dos idosos, sabe? Eu me lembro que nos condomínios surgiam cartazes dizendo: olha, você tem idade, tal, quer que eu faça suas compras, tá aqui meu telefone, entre em contato comigo. E aí muitas pessoas se dispuseram a isso. Eu me lembro que no ano passado surgiram vários movimentos assim pequenos, né, de colaboração mútua, e que depois parece que foram morrendo um pouco, né? Por vários motivos, né? Primeiro porque as coisas foram abrindo, algumas questões sanitárias acabaram também, né, afrouxando um pouco, mas foi o primeiro exemplo que me vem à cabeça foram essas pessoas, assim, algumas iniciativas individuais. Outro grupo que eu gostaria de salientar são os divulgadores científicos, sabe? Que são pessoas que botaram a cara a tapa, muitas vezes literalmente, porque se dispuseram a se mostrar nas redes, se mostrar na televisão, na rádio, nos meios de comunicação, para divulgar o que a ciência estava falando a respeito da Covid, porque a gente está vivendo essa doença, o vírus do corona, ele era um tanto desconhecido. Ninguém sabia exatamente quais eram as consequências, como é que era a doença, quais eram os sintomas. Foi tudo muito novo, muito rápido e muito grande. Então, toda pequena descoberta que se tinha era para ser comemorada muito, né? Muito, porque a gente estava correndo contra o tempo. Então, eu queria salientar também todas essas pessoas que muitas vezes abriram mão. Digo abriram mão, mas que se arriscaram suas reputações, arriscaram seus nomes, algumas sofreram perseguições, né, diretas mesmo, foram agredidas nas redes, xingadas de tudo quanto é forma, quando estavam fazendo o seu trabalho de divulgar o que a ciência estava dizendo a respeito da pandemia. Eu queria destacar, eu gostei muito dessa lembrança sua. Eu queria destacar três pessoas. O Pedro Halal, reitor da Universidade Federal de Pelotas, que está sendo perseguido, né, pelo Ministério da Educação e Cultura. O Átila, pelo trabalho dele, que ele continuou o trabalho dele mesmo pela perseguição que ele sofreu do Gabinete do Ódio. E a Natália Pasternak. Eu estava lembrando dela. Eu não me lembro de um político não, de alguém da sociedade civil que tenha sido tão claro no seu discurso quanto a loucura do governo federal brasileiro hoje. Quer dizer, ela foi a pessoa que... e a gente sabe que eles são ameaçados de morte. Nós não estamos falando de uma pessoa aqui que está... porque tem gente que não vai gostar dela. Não! Essas pessoas são ameaçadas de morte, elas são ameaçadas nas redes sociais, descobrem o telefone delas, aconteceu várias vezes isso. E ela fala e continua falando, e pelo jeito vai continuar falando. Foi quem falou: o rei está nu, né? Isso. Aquela criança que se levanta no meio do rei está nu, né? Foi ela que levantou essa bola. Vamos ouvir mais um trecho do Papa Francisco. A gente já está chegando próximo aí do final do nosso episódio. Vamos ouvi-lo mais um trecho daquela tarde e noite memorável. Nesse nosso mundo, que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Da nossa avidez e lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis,
num mundo doente. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploramos. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te. Acorda, Senhor. Gabriel, o Papa, nesse áudio que nós ouvimos, nesse trecho, né, que nós ouvimos, ele fala sobre cruz, ressurreição, e é período de Páscoa, né? E ele fala de fé, fala que a fé liberta, né, do medo e dá esperança. O nosso país vive hoje um pandemicídio, né? Eu acho que até queria fazer uma observação. A gente tem falado muito que o brasileiro não deu conta de ficar dentro de casa, mas a verdade é que é uma situação tão maluca que de repente, né, poderia ter sido tudo muito diferente se houvesse uma liderança adequada. Eu falei isso, mas faço questão de dizer de novo que de repente as pessoas não são tão responsáveis nesse ponto pela circunstância. É um pandemicídio, né? E a gente sabe que vai piorar, né? Nós estamos agora no dia 27 de março e a gente sabe que abril vai ser uma coisa terrível. Se a gente pensar na Paixão de Cristo, né, na Semana Santa, que figura que a gente pode lembrar na Semana Santa, né, nos eventos da Paixão, que nós poderíamos ser chamados a imitar hoje, né? Não foi uma semana tão especial com tantas pessoas especiais. Enquanto eu estava ouvindo o Barbedo falar sobre o incômodo de algumas pessoas em servir a comunhão com copo de plástico, né? Eu fiquei me lembrando que na primeira comunhão, na Santa Ceia, não houve nem copo, né? Eles passavam o pão de mão em mão, era uma coisa... É claro que foi uma cerimônia, né, que eles estavam celebrando a Páscoa ali, mas tudo indica que foi uma cerimônia sem pompa, assim como a vida de Jesus, a vida dos discípulos, dos apóstolos, não tinha luxo, não tinha pompa, não tinha nada. A espiritualidade era muito mais na simplicidade, era muito mais no olhar, né? E a gente se esqueceu muito disso. E a gente, nessa busca desenfreada por uma fé só de benefícios, uma fé só de vitória, a palavra que mais se fala hoje, fé, né? Jesus quer a sua vitória, Cristo vai te dar prosperidade e vai te curar e vai te fazer o bem. Mas a gente esquece que o próprio Jesus sofreu muito e que Deus não privou nem o filho dele do sofrimento. Isso é muito pesado a gente imaginar. É pesado a gente imaginar que às vezes Deus pode não nos livrar do sofrimento, como Ele não está livrando 300 mil pessoas, 300 mil famílias que perderam seus entes queridos e milhões de pessoas que estão passando por essa doença nesse momento e não está privando ninguém, né, das nossas dificuldades que a gente vive diariamente, né, de estar dentro de casa, de pessoas às vezes que estão desempregadas, de pessoas que não podem ficar em casa porque têm que trabalhar, de pessoas que não têm o que comer, né, e todas as inúmeras dificuldades que a gente imagina e a gente sabe que isso está acontecendo ao longo de todo esse ano. É muito pesado a gente imaginar que Deus, como nosso Pai, não está nos livrando do sofrimento neste momento. Mas eu acho que a resposta pode estar bem no acompanhar a paixão de Jesus, no acompanhar tudo o que significou o sofrimento dele, tudo o que ele passou nesses momentos, e tudo que os santos passaram, tudo que os grandes nomes passaram, e que não foi em vão, nada foi em vão. O sofrimento com Deus ele nunca é em vão. Ele é um caminho, não é isso que Deus quer, não é que a gente tem que desejar o sofrimento, longe disso, né? Mas ele é um caminho e, a meu ver, né, na minha insignificância, o que eu consigo entender desse momento agora, após um ano disso tudo, se no começo já era difícil entender, agora a única conclusão que eu consegui chegar é que talvez a gente precise passar por isso para aprender, como você falou, né, Luiz, na live lá, de vários países só aprenderam assim, e a humanidade às vezes precisa de levar umas sacudidas muito pesadas para ela aprender. E a gente parece que vai precisar disso. Eu espero muito, não vai ser amanhã, não vai ser da noite para o dia que a gente vai aprender, que a gente vai evoluir com isso, mas eu espero que daqui a um tempo a gente consiga olhar um pouquinho para trás e olhar e falar, cara, era isso que a gente precisava aprender daqui para frente. Eu acho que essa grande mensagem do Papa, quando ele fala assim, nós achávamos que estávamos sãos vivendo em um mundo doente. Estava tudo errado já, a pandemia só escancarou isso pra gente, só fez cair as máscaras, mas a coisa já estava fora do controle há muito tempo. E é isso que a gente tem que observar e aprender daqui para frente.
Eu queria fazer uma observação do que você falou, Gabriel, acrescentar que essas pessoas, elas não são cristãs, as que você relatou no começo, elas são cristantescas. Elas são cristantescas. Desse grupo faz parte um padre que a Igreja do Brasil deixou que semeasse o olavismo entre os seus membros. É lógico que eu acho que a Igreja não tem que censurar nem proibir ninguém de falar, mas ela tem que corrigir. E infelizmente a nossa Igreja no Brasil não corrigiu esse padre que apresenta uma visão cristantesca da fé. Não é cristã. Basta ver que no site dele a referência é toda medieval. Não é o cristianismo como nós devemos aurir lá da comunidade primitiva. Luiz Felipe, falamos de morte e eu te pergunto, ressurreição. No meio de tanta desolação, né? A gente percebe, eu pelo menos, eu percebi algumas coisas positivas, mesmo nesse episódio a gente já falou delas, né? Eu entendo que o reacionarismo recrudesceu, diminuiu, eu não disse que acabou, mas eu acho que ele diminuiu na Igreja Católica, perdeu um bocado de espaço. A CNBB tem se posicionado firmemente, ela não tem a repercussão que ela tinha antes, porque para a imprensa não interessa repercutir a CNBB, mas ela tem se posicionado. Eu vejo que é um forte movimento de conscientização de que o que está acontecendo é um genocídio, e esse movimento ele é muito importante para o futuro do Brasil. Mas o que mais de ressurreição que a gente pode celebrar nessa Páscoa no meio desse pandemicídio? Olha, Luiz, eu sei que pode ser meio lugar comum isso que eu vou falar, mas acho que é um pouco por aí mesmo. Acho que a gente precisa passar por acho que a gente precisava passar por esse processo meio que de purificação, sabe? Eu acho que essa pandemia tá nos dando uma oportunidade de sermos pessoas melhores, né? Não necessariamente que a gente vá ser, né? Até porque acho que um ano depois a gente não evoluiu tanto assim quanto esperava um ano atrás. Mas... Só uma observação, Luiz. Eu acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos são muito poucos, né? A gente tá falando isso, assim, exato. É coisa de 5, 10 anos para mais, né? Ou 40, como os hebreus não devem. Sim, exatamente. Isso que eu ia falar. Eu acho que tem a ver com uma questão de geração. Eu acho que, de repente, essa geração agora, né, que agora é criança, adolescente, né, que está vivendo esse período na infância, na adolescência, eu acho que eles estão sofrendo mais do que nós. Eu tenho percebido isso um pouco eu sou professor, né? Então tenho percebido isso um pouco nos meus alunos, que eu vejo que eles estão, talvez seja a geração que mais está sofrendo as consequências dessa pandemia. Toda a questão de ter uma espécie de juventude tolhida, né? Interrompida por conta do isolamento, etc. e tal. É uma fase onde as relações sociais são muito importantes. Muitas vezes as relações sociais são que dão sentido, né, a essas pessoas. Então, talvez essa geração que está vindo aí com um novo olhar sobre o mundo, sabe? Então acho que a gente vai muito ressuscitar nos nossos filhos. E acho que eu tenho a minha esperança que eu tenho. Eu falei isso um pouco na live da semana passada. Infelizmente eu acabei não conseguindo gravar, mas eu acredito muito nessa geração que está vindo aí. E eu acho que a humanidade ela tem essa capacidade de se renovar justamente nas gerações. Eu acho que quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando muito preso aquilo que a gente crê, que a gente gosta, que a gente acredita, e a gente se fecha muito ao novo, né? E eu me lembro de uma frase do Gilberto Gil que eu durante muito tempo usei como lema e que eu vou usar para finalizar, né? Que é assim: a gente vai ficando velho e o mundo vai ficando novo. Faz bastante sentido, irmão. Faz bastante sentido. Eu queria terminar com dois pontos. Eu queria falar do pequeno Murilo, 6 anos de idade.
A família teve Covid, 2 meses depois ele teve uma grave crise de saúde derivada dela, ficou mais de uma semana na UTI, inclusive entubado. E uma coisa legal que eu pelo menos vivenciei, eu acho que todos nós aqui vivenciamos, né? Eu acho que Filhos de Francisco é um fruto, é uma ressurreição nessa pandemia. Esse podcast é pequeno, é simples, mas é fruto. E também vários grupos de intercessão, pessoas rezando umas pelas outras, apoiando umas às outras. E o menino Murilo mandou uma mensagenzinha para nós hoje, ao sair do hospital, ter alta do hospital. Obrigada por todos que rezaram por mim. Um beijo. E com essa palavra de esperança do menino Murilo, de 6 anos, eu também quero deixar, né, a mensagem final do Papa. Como ele encerrou aquela mensagem, para que essa mensagem que o Papa nos trouxe possa ser vivida nessa Semana Santa, com a dor dos que estão padecendo, na esperança que ressuscitemos como uma sociedade mais solidária e que, como disse o Papa, uma sociedade que vai saber que ninguém pode se salvar sozinho. Hoje, 27 de março de 2021, são mais de 300 mil lutos, vai piorar ainda mais. Vivamos a cruz de nosso povo nos dias de hoje, para que possamos também ressuscitar com eles e com Jesus. Eu desejo uma feliz Páscoa, a gente vai ouvir o Papa e vamos ouvir também o Luiz Felipe Arbedo cantando para nós uma música que sirva de inspiração para que confiemos no Senhor no meio da tempestade. Até a próxima. Perché avete paura? Non avete ancora Por que fede? sois tão medrosos? Ainda não tendes fé, Cari fratelli e sorelle, queridos da irmãos e questo irmãs. luogo, che Desse racconta lugar la fede que atesta a rocciosa di fé Pietro. rochosa de Pedro, Stasera vorrei affidarvi gostaria nessa tarde de vos confiar l'intercessione a della todos Madonna, ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, del mare in tempesta. estrela do mar em tempestade. Da questo colonnato che abbraccia Desta Roma, colunata que abraça Roma e o mundo, scenda su di voi desça sobre vós, como um abraço consolador, la benedizione di Dio. a bênção de Deus. Signore, benedici il Signore, mondo, abençoa o mundo, dona saluti ai corpi dá saúde aos e corpos conforto ai cuori. e conforto aos corações. Chiedi di non avere paura, Pede-nos ma la nostra para não fede ter è medo. debole, Signore. A nossa e fé, siamo porém, é timorosi. fraca e sentimos-nos temerosos. Però tu, Signore, Mas tu, Senhor, non lasciarsi imbagliare. não nos deixe à mercê da tempestade. Ripeti ancora, Continua a voi repetir: non avete paura. não tenhais medo. E noi insieme a E Pietro nós, gettiamo in junto com te Pedro, ogni confiamos preoccupazione todas as nossas preocupações, che tu hai cura di noi. porque tu tens cuidado de nós. Se o mar agitar suas ondas e eu começar a afundar, eu olho pro alto e vejo suas mãos que se estendem para me levantar. Sei que os teus olhos me acompanham, para que os meus não se afastem de ti. Teu braço forte me traz à tona, pra que eu volte a andar sobre o mar. Filhos de Francisco.